Olá pessoal, começamos mais um episódio aqui no Uruguai, dessa vez em Punta del Este. Já chegamos aqui, na verdade eu tenho algumas horas que cheguei, 1h30 mais ou menos que eu cheguei. Só que estava chovendo muito, como vocês podem ver, o tempo não está muito bom. A previsão do tempo é que agora durante a tarde vai ficar mais tranquilo, então nós vamos poder passear. Mas quando eu cheguei, estava muita chuva. Então eu optei logo por ir almoçar, enquanto eu esperava a chuva diminuir, e já estava até modificando aqui o roteiro na cabeça para começar por lugares fechados, mas bom, terminei de almoçar e a chuva deu uma trégua, né? O tempo não está muito bom, mas eu fico muito feliz, fico muito grato, porque realmente do jeito que estava quando eu cheguei, eu estava perdendo as esperanças de conseguir gravar a cidade para vocês. Então, estou muito feliz que vamos poder conhecer Punta del Este. Esse lugar já foi considerado um dos balneários mais sofisticados da América do Sul pela revista Forbes. Mas Punta del Este vai muito além do luxo e das mansões. Aqui, o rio e o oceano se encontram, o pôr do sol arranca aplausos e até uma escultura de dedos virou símbolo do destino. No vídeo de hoje, eu te levo para conhecer os segredos e encantos de Punta del Este, um pedaço do Uruguai que mistura arte, natureza e muito charme. Hoje em dia a gente pode dizer que Punta del Este é como Balneário Camboriú no Brasil, né? Mas antes de ser esse balneário luxuoso, porque é uma cidade extremamente cara, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, antes de ser essa cidade extremamente cara, aqui era um lugar ocupado por povos indígenas. E só lá no início do século XX é que esse território, que inicialmente era ocupado por povos indígenas, depois por uma vila de pescadores, só lá no início do século XX que a elite argentina e uruguaia começou a ver um potencial aqui nessa região e começou a investir com hotéis de luxo, cassinos, entre outros empreendimentos de luxo. E aí Punta del Este se tornou mundialmente conhecida e é o lugar onde diversos artistas possuem apartamentos e casas. O metro quadrado aqui é extremamente caro. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Eu pretendo, ao longo da tarde, se o tempo permitir, mostrar para vocês um pouco sobre os bairros nobres aqui de Punta del Este, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é muito curioso pensar a transformação desse território ao longo do tempo. Por aqui já voltou a garoar de novo. Eu vou ter que guardar a câmera. Esse daqui é o monumento dos afogados. Gera sempre muita dúvida em quem visita aqui esse lugar, que é um dos principais pontos turísticos aqui de Punta del Este. E esse monumento ele foi criado, ele ganhou um concurso de arte aqui no Uruguai, e ele serve como um alerta para as pessoas sobre os perigos do mar, para aqueles que querem se aventurar nas ondas. Um passeio muito legal para você que está pensando em vir aqui para Punta del Este é separar um dia para você visitar a Ilha dos Lobos. Essa é uma das principais ilhas do mundo pela concentração de leões marinhos e fica a apenas 8 quilômetros aqui de Punta del Este. Além disso, lá também tem algumas coisas históricas, como um dos primeiros faróis aqui do Uruguai. Então é um passeio que vale a pena, é um passeio rápido, porque é bem próximo aqui de Punta del Este. Infelizmente, meu tempo é bastante curto, aqui eu não vou conseguir fazer esse passeio, mas deixo essa dica para vocês se vierem aqui com um pouco mais tempo. Eu acabei tendo muitos problemas na minha saída de Montevidéu para cá, e também ainda tive o meu tempo reduzido pela chuva, então é isso. Não vou conseguir, infelizmente, conhecer essa ilha, mas acho que é uma dica muito bacana para você que está pensando em vir para cá. Como a gente pode ver, tanto pela chuva de ontem quanto a de hoje, o mar está muito agitado. É uma pena, né? Tem muita gente que vem para cá querendo aproveitar as praias, mas quem, assim como eu, veio esses dias,
não vai conseguir. Eu acho que uma das principais perguntas que todos os brasileiros fazem antes de viajar para algum lugar, e acho que aqui para o Uruguai não é diferente, é sobre questão de preço e segurança. Segurança aqui em Punta del Este, assim como em Montevidéu, a segurança é muito boa. A gente consegue sim observar, apesar de que eu estou aqui há pouco tempo, dá para observar que as coisas aqui não são muito diferentes de Montevidéu. Em termos de segurança, é uma cidade muito tranquila e você pode caminhar e aproveitar seu dia com muita tranquilidade e utilizar seus pertences. Eu me sinto absurdamente tranquilo aqui no Uruguai em relação a isso, diferente do Brasil. E muitas vezes a gente tem que pensar bem qual momento tirar a foto, qual momento puxar a câmera para gravar. Aqui no Uruguai eu me sinto muito à vontade. E em relação a preços aqui em Punta del Este, bom, ainda tenho pouca experiência, mas se eu mudar de opinião eu volto para fazer uma observação aqui no vídeo. Mas neste momento a impressão que eu tenho pelos preços que já pesquisei de alguns restaurantes antes de almoçar é que aqui é um pouco mais caro do que Montevidéu. O Uruguai é sim um país caro para os brasileiros. Bom, vocês que viram a minha viagem em Montevidéu, conheceram meu amigo búlgaro. Se você ainda não viu meus vídeos em Montevidéu, eu vou deixar um link de um desses vídeos aqui, porque fizemos vários vídeos em Montevidéu e eu ainda vou voltar para Montevidéu, embora é provável que este vídeo só seja publicado depois que acabar todos os vídeos de Montevidéu. Então, vocês que viram esse vídeo lá em Montevidéu conheceram meu amigo búlgaro e para ele, que ganha em euro, ele considerava o Uruguai caro. Então, se para um europeu que ganha em euro, gasta em euro, tá caro, então para quem ganha em real, tá ainda mais, né? Eu tenho sentido que aqui é muito caro. Aqui um prato médio ele custa cerca de R$100 na conversão. É possível encontrar algo mais barato que isso? Sim, é possível, mas não muito mais barato. Dificilmente você vai conseguir comprar qualquer coisa, por menos que R$60 na conversão. Muito, 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 muito difícil, muito difícil. Aqui em Punta del Este eu fui ver uma loja de imãs, essas coisas, e simplesmente tinha imã que chegava a custar R$70 na conversão. É absurdo isso. Mas sim, você encontra coisas desse tipo. Guarda-chuva, quase R$100 aqui em Punta del Este. Então as coisas são muito caras aqui no Uruguai. E eu sinto que aqui em Punta del Este é um pouco mais cara do que Montevidéu. Uma dica que eu dou para economizar aqui no Uruguai é utilizar o cartão da Wise. Eu não fiz nenhuma conversão do meu dinheiro em espécie, não tenho nenhum centavo em espécie, dinheiro vivo, aqui no Uruguai. E eu tenho gastado todo o meu dinheiro até então somente com o cartão da Wise. E se eu quisesse, eu poderia ir em qualquer caixa eletrônico de qualquer banco aqui e fazer saques. Mas isso não foi necessário até agora. E a Wise ela me dá direito de fazer até 2 saques por mês sem taxas. Então eu recomendo muito o cartão da Wise, mas não só pela praticidade, mas aí vem um pulo do gato. Porque eu descobri, estando aqui no Uruguai, que existe uma lei que ela dá direito ao estrangeiro a ter o reembolso dos seus impostos que são pagos aqui, pelo menos em alimentação. Eu não sei se em outro quesito, mas pelo menos em alimentação sim. Tanto restaurantes, mercados, cafeterias, pizzaria, enfim, tudo que envolve alimentação. E essa alíquota ela varia, mas geralmente é 10, 15, 18% de retorno que você tem desse dinheiro.
Quando você paga isso em dinheiro, você não consegue esse desconto de maneira automática. Mas se você paga com o cartão da Wise, já é identificado que é um banco internacional, e esse desconto já é feito na maquininha de maneira automática. Você não precisa falar nada a ninguém. A pessoa do caixa vai digitar o valor certinho e esse desconto já é feito de maneira automática na maquininha quando ela identifica que é um banco internacional. Então, fica mais uma dica para você utilizar o cartão da Wise. Se você não tem ainda um cartão, uma conta na Wise, eu recomendo você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no link da bio lá no nosso Instagram, @blog.proximaparada, porque utilizando o nosso link, você, além de ajudar o canal, claro, você também vai ter acesso a fazer a sua primeira conversão de até R$ 3.000 totalmente de graça, sem taxas nenhuma. Embora as taxas da Wise sejam muito mais baratas do que a das casas de câmbio no Brasil, você ainda, na sua primeira conversão de até R$ 3.000, vai fazer isso no 0800. Então, aproveita. Muito bacana essa iniciativa para coletar tampinhas de garrafa, né? Isso é muito bacana, porque isso aqui é uma grande ameaça para o mar e para os animais marinhos. Aqui, em tese, bem aqui reto, nessa parte, é onde aconteceria a feira de artesanatos aqui da cidade. Mas infelizmente não, ela está fechada, não tem ninguém trabalhando lá e me parece que ela está fechada de maneira permanente, porque as barracas estavam como se tivesse abandonada. E infelizmente eu tenho observado isso aqui por Punta del Este, porque o mercado do porto daqui da cidade também está fechado e está fechado de maneira permanente, segundo o Google Maps. Então é uma pena que as coisas aqui estejam fechando. Agora estamos no porto de Punta del Este e, como vocês devem imaginar, aqui pelas imagens é um dos bairros mais caros de Punta del Este. Esse é só um deles. Apesar de que eu diria a vocês que não existe um lugar barato aqui em Punta del Este. Aqui é um dos metros quadrados mais caros da América do Sul, estando atrás apenas de alguns lugares de Buenos Aires, São Paulo e Rio de Janeiro. Fora isso, o metro quadrado mais caro que você vai encontrar aqui na América do Sul é em Punta del Este. Você não tem ideia de quanto pode custar aqui. A depender da vista e da exclusividade do imóvel, um metro quadrado aqui pode custar valores acima de US$ 10.000. E aí, já pensou em viver no imóvel que um metro quadrado vale mais que US$ 10.000? Incrível, né? Então, esse luxo todo tem atraído... Tem diversos motivos, né? Claro, a cidade é realmente bonita, as vistas aqui são muito bonitas e também, diferente de outras cidades turísticas pelo mundo, as regras de construção civil aqui em Punta del Este são muito rígidas. Então, isso dificulta ao mesmo tempo que exploda diversas construções. Isso faz com que o investimento aqui seja um investimento muito seguro, investir em imóveis aqui por conta disso, e também essa exclusividade acaba aumentando esses valores. E muitos artistas também em todo o mundo têm escolhido Punta del Este para ser sede de uma das suas casas de veraneio. Entre esses grandes artistas globais está Shakira e David Guetta. Como vocês podem ver, são só apartamentos humildes, gente. Apartamento do Minha Casa Minha Vida aqui, entendeu? Financiamento de 100% do governo federal. E o que vocês me dizem desses carros populares aqui estacionados, hein? Olha só, velho, a qualidade desses imóveis. Olha o tamanho da varanda. Eu não consigo nem imaginar como deve ser ter um estilo de vida desse, viu? Aqui já é uma parte mais boêmia de Punta del Este, pelo menos aqui nessa região do Porto, né? Aqui essa já é a segunda vilinha que eu encontro só de bares e restaurantes. E à medida que a gente vai andando em direção ao Porto,
a gente percebe também que o nível social dos bares e dos restaurantes vai subindo, sabe? Imagino que os preços, então, vão ficando uma loucura, né? Dizem que se você der sorte andando aqui por essa região do Porto, é possível encontrar leões marinhos. Dizem que não é sempre, mas que existe sim essa possibilidade, se você der sorte. E eu estou tentando ver se eu dou sorte. Vamos ver se a gente encontra ao longo do passeio leões marinhos, porque eu não sei vocês, mas eu nunca vi um leão marinho assim ao vivo e às cores. Encontramos um gatinho, pelo menos. Se lembram que eu falei para vocês no início do vídeo sobre a Ilha dos Lobos, onde ficam os leões marinhos? Então essa é a Ilha dos Lobos, que é possível ver aqui do Mercado do Porto. E olha ela lá. Fica tão perto que dá tranquilamente para você avistar daqui do Mercado do Porto. Gente, olha quantas gaivotas. Todos esses pontinhos brancos em cima da rocha são gaivotas. É reunião de condomínio, né? Eu acho que eu nunca tinha visto tantas gaivotas juntas ao mesmo tempo. Bom, ali como vocês podem ver, já é uma rua, uma vilazinha. E aqui são só casas de luxo, cara. Só casinha popular do Minha Casa Minha Vida. Olha aquela branca lá do fundo também. Muito, muito, muito linda. Uma coisa que eu acho que merece destaque aqui, não só em Punta del Este, mas também em todo o Uruguai, até então, o que eu tenho visto é que, além das ruas elas terem um asfalto sempre lisinho, aqui mesmo um asfalto extremamente novo, não há nenhum buraco, as ruas estão sempre, sempre limpas. E aqui especificamente na orla de Punta del Este tem uma lixeira em cada poste, e quando não tem um poste com lixeira é porque o anterior ou o seguinte tem uma lixeira. Então é realmente impressionante o cuidado, não, claro, só dos órgãos públicos, em fornecer a infraestrutura adequada e a limpeza urbana, mas também da população em ter a consciência de não jogar o lixo nas ruas. Eu estou aqui realmente impressionado com a beleza e a grandiosidade das casas que estão aqui nessa outra ponta do porto de Punta del Este, porque essas casas daqui, dessa rua aqui, ela deixa aqueles apartamentos lá no chinelo. Agora eu estou quase convencido de que aquilo lá são apartamentos populares, porque as mansões não são casas, são mansões, elas são realmente incríveis. Arquiteturas lindíssimas e imponentes, mas também o tamanho. Se aqui tem um dos metros quadrados mais caros da América do Sul, eu fico imaginando o quanto não custa uma casa como essa. Eu realmente não consigo calcular. Eu acho que 6 milhões de reais deve ser muito pouco para uma casa como essa. Olha só o tamanho desta casa. Só esta casa. Isso aqui cabe o quê? Quantas pessoas? E essa casa vizinha? Quanto de dinheiro você acha que essa casa não está custando? Bom, aqui encerra a minha procura pelos leões marinhos. Infelizmente não encontrei nenhum deles, não tive a sorte. Não sei se pelo mau tempo, o mar muito agitado, muito vento, e eu não sei se isso atrapalhou. Mas enfim, não tive a sorte de conhecer os leões marinhos, não foi dessa vez. Mas vamos continuar com o nosso passeio porque tem outras coisas por aí.
Agora estou no Museu Rad, creio que acredito que seja assim que se pronuncia. Esse é um museu com entrada gratuita aqui em Punta del Este. Existe igual deste museu existem mais outros 4 no mundo. Aqui no Uruguai, em Punta del Este, no Chile, 2 em Israel e um na Espanha. Os seus fundadores, eles tinham apenas o interesse de difundir a arte da América Latina pelo mundo. Eles visitaram por muitos anos a América Latina, se encantaram com a arte latino-americana e resolveram difundir, sem nenhum tipo de interesse financeiro, isso pelo mundo. Então, aqui você tem entrada gratuita e é proibido vender qualquer coisa na instituição, e eles também não aceitam nenhum tipo de doação. Tudo que acontece aqui é exclusivamente financiado pela fortuna desses fundadores. Aqui é uma homenagem ao fundador Harry Recante, que faleceu em 2011. Os fundadores aqui do museu, eles eram apaixonados pela arte surreal e foram selecionando ao longo das suas viagens na América Latina diversas obras, e essa é uma delas. Essa é Desnudo com Sol Rojo, feita em 1991 aqui no Uruguai. Uma curiosidade dos fundadores desse museu é que eles são tão apaixonados pela arte surreal que eles não consideravam questões como valores das obras na hora de comprar. Não importava para eles se era caro ou barato, era só importante que eles gostassem da obra, então eles selecionavam para o seu acervo. O acervo aqui do museu é bastante diversificado, então essa obra daqui, ela é da Argentina, já essa obra daqui é do Equador, e esta obra é brasileira, e existem obras de diversos cantos da América Latina. O museu, logo aqui atrás, fica na entrada desse que é um dos principais parques aqui de Punta del Este, que claro que vale a pena também a sua visita, caso você tenha tempo de vir aqui com a sua família, passear um pouco aqui pelo parque. Eu não mostrei para vocês todas as obras, porque são muitas obras, mas é um museu de entrada gratuita e que, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena vir. Tem a exposição fixa com o acervo dos fundadores, mas também tem algumas exposições que são temporárias. Então vale a pena você vir e aumentar o seu capital cultural. Fiz ali uma pequena pausa para tomar uma cervejinha. Infelizmente é muito difícil encontrar cervejas uruguaias, já que o país não é industrializado. Então, tentei comprar uma cerveja uruguaia. Eu fico sempre lutando aqui nessa temporada para experimentar cervejas uruguaias. Mas não foi dessa vez, acabei experimentando uma cerveja argentina. É interessante perceber que, pelas cervejas que são importadas, que a população aqui do Uruguai ela valoriza muito cervejas que são bem suaves, né? Lembra bastante o sabor da Amstel, mas eu acho até que é um pouco mais suave do que a Amstel. Enfim, eu fiz uma pausa para tomar uma cervejinha e descansar e tomar uma água para hidratar também. Agora estou aqui na região próxima do terminal de ônibus. Já já vou retornar para Montevidéu daqui a pouco menos que uma hora. E, bom, vou falar para vocês agora o que eu penso sobre Montevidéu, não, sobre Punta del Este, se vale a pena ou não conhecer, quantos dias ficar.
E sim, eu acho que se você está aqui no Uruguai e pensa em vir para Punta del Este, sim, vale a pena vir. É uma cidade muito bonita. É uma pena que hoje esteja um dia fechado, tão nublado assim. Já esteve um pouco melhor durante a tarde e ameaça novamente a chover. É uma pena isso. É. Oi. Eu tive que interromper um pouco o vídeo porque os cachorros de uma moça queria brincar e aí chamou a minha atenção. Então, como eu estava falando, eu acho que Punta del Este, se você já está aqui no Uruguai, vale a pena se vir. É uma cidade muito bonita, é uma pena que o tempo não tenha ajudado, é, mas ao mesmo tempo não tem muitas coisas para fazer aqui, sabe? Então, apesar de eu ser sempre muito a favor do slow travel, eu diria que 2 dias é mais que o suficiente para você conhecer a cidade e que sim, vale a pena fazer um bate e volta para cá, porque se você quiser fazer um bate e volta, fazer uma coisa mais rápida, porque sua viagem aqui no Uruguai é mais curta, enfim, muita gente vem para cá e quer ir para a Argentina ou vem da Argentina para cá para encerrar sua viagem, e às vezes aqui no Uruguai o seu tempo é mais curto. Sim, vale a pena e é possível. Desde que você esteja com bastante disposição para andar, é possível conhecer as principais coisas aqui de Punta del Este em um único dia. E vale a pena, é uma cidade agradável, uma cidade muito bonita, porém tem a atenção de que também ao mesmo tempo é uma cidade cara. E ok que eu já disse em outros vídeos dessa temporada que o Uruguai é um país caro para os brasileiros, mas Punta del Este consegue ser mais cara do que Montevidéu. É um pouco curioso porque eu sei que geralmente as capitais econômicas e as capitais políticas é normal que sejam caras e muitas vezes sejam a mais cara do país, mas Punta del Este consegue ser muito mais caro do que Montevidéu. Eu fui beber uma água, comprar uma água em um lugar que é considerado relativamente barato, aqui nessa região que eu estou nesse momento, e simplesmente eu paguei cerca de R$ 17 na conversão, por uma garrafa de água de 350 ml. Então é muito complicado aqui. Não é o melhor lugar se você quer viajar de maneira econômica. E é isso, pessoal. Nosso episódio aqui em Punta del Este termina agora, mas calma que ainda tem Uruguai pela frente, tá? Ainda vamos conhecer no próximo episódio a Colônia do Sacramento e eu espero que vocês se divirtam tanto quanto tem se divertido com essa temporada aqui no Uruguai, tanto quanto eu tenho me divertido também. Então é isso, se você gostou deste vídeo, é aquela coisa para nos ajudar, né? Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e até a próxima parada.